Bom, vamos lá começar, tá? Quem não entrou ainda, pega no meio aí, mas em respeito a quem já está aí, vamos começar. Vamos lá. Esse é o terceiro aulão, tá? Tem gente que está assistindo pela primeira vez, tem gente que já assistiu os outros dois. Parabéns para quem está me aguentando esses 3 meses seguidos. Qual que é o nosso objetivo nesse aulão? Explicar algumas funcionalidades do sistema que ou você não usa no seu dia a dia, ou você usa no seu dia a dia, mas não com todas as opções que são possíveis, ou ainda são coisas novas, que você usa o sistema há muito tempo, essas coisas foram surgindo durante a evolução do sistema e você não começou a usar, tá? Diferente das nossas apresentações e dos nossos treinamentos, a ideia é todo mundo com o microfone fechado. Nós vamos fazer no final uma parte de perguntas e respostas, tá? Anotem as dúvidas, por favor, para não esquecer. Caso tenha alguma coisa, isso tem a ver com a minha produtora, e você queira depois perguntar para a nossa equipe de atendimento, pode anotar, a gente marca para configurar isso daí, tá? Muitas das coisas depende que o embaixador do sistema tenha dado, senão vocês não vão conseguir estar utilizando. Bom? Fazendo a brincadeira que eu faço, né? Quem puder seguir a nossa conta do Instagram, agradecemos, tá? Porque a gente brinca que tem mais postagem do que seguidores. Não estamos vendendo nada aqui para vocês, vocês já são clientes, porque eu brinco quando eu vou em palestra da AWS, que é a nuvem da Amazon, a gente tem palestra de 3 horas. Uma é um conteúdo sensacional e as outras 2 estão tentando vender outras coisas. Aqui a gente não está tentando vender nada. Mas se puder seguir lá no Instagram, agradecemos, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Este vídeo, como de produção, vai estar disponível, tá? E aí, em cima disso, vocês podem rever esse vídeo e ouvir de novo essa minha voz maravilhosa. Estou aqui na tela principal do sistema, tá? Pode ser que na versão de vocês não apareçam tantas opções aqui, mas aparecem muitas delas. Podem ter todas? Sim, o software é igual em todas as produtoras. O que muda são configurações que o embaixador da produtora habilitou ou não habilitou para cada usuário ou grupo de usuário. Essa é até uma dica que a gente dá, sempre habilite as coisas para o grupo de usuário. Aí você tem um grupo do financeiro, grupo de orçamento, grupo de atendimento. Entrou uma pessoa nova, você não precisa reconfigurar. Você só coloca ela no grupo e ela herda esses privilégios. Vai ter uma pessoa que precisa estar com privilégio de orçamento e administrativo ou orçamento financeiro, coloca ela nos 2 grupos e ela herda as 2 permissões, tá? Em vez de fazer configuração uma a uma, porque aí fica mais difícil você lembrar o que as pessoas têm. Recentemente, a gente teve alguns problemas de privilégios, tá? Por isso a gente bate muito nessa tecla. Teve clientes nossos, alguns até estão presentes aqui, que reclamam da nossa dupla autenticação. Notícia boa, ela já está ajudando em alguns casos. Notícia melhor ainda, alguns vão achar que essa notícia melhor ainda é ruim. Nós estamos mudando ela ainda para pegar outros casos que ela não estava pegando, tá? Esse negócio de vazamento de dados e mudanças de coisas é bem sério. Fica mais chato a dupla autenticação? Fica. Você tem que pegar um código no e-mail, um código no Google Authenticator, e vai. Mas é necessário. Bom, indo ao nosso treinamento do financeiro, e da mesma forma que no treinamento de produção eu misturei algumas coisas de financeiro, porque quando se aprovava um job, eram criadas provisões já no contas a pagar, eu vou fazer isso aqui também. Porque como sistema integrado, tudo influencia em tudo. Por que isso? Eu tenho aqui o job que a gente trabalhou um dos que a gente trabalhou no treinamento de orçamento, no aulão de orçamento, ele foi aprovado no aulão de produção e nós vamos usar ele também no aulão agora de financeiro, tá? O que eu quero mostrar aqui? O que aconteceu quando eu aprovei esse job, para quem não estava presente nesse treinamento e não tem problema nenhum, por isso que eu vou estar mostrando aqui. Quando eu aprovei esse job aqui de produção, eu habilitei um checkbox que gerava provisões no contas a pagar. O que eram as previsões do contas a pagar? Se eu vier aqui no contas a pagar, vou até começar com ele aqui de novo, me traz todas as contas a pagar, independente se é de job, se é custo fixo, se é custo avulso, contas a pagar eu tenho que pagar. Este job que eu aprovei aqui, o 665, que eu aprovei no dia 24/5, que foi o último aulão, eu posso vir aqui e procurar pelo número 665? Posso.
é o melhor jeito? A gente não gosta muito de número, tá? A gente prefere usar nomes que fica mais fácil de decorar do que 66. Apesar que tem muita gente que tem facilidade com o número, me incluindo. Mas é muito mais fácil lembrar que foi o job do aulão. Então, eu começo a escrever aqui, aulão, ele já me achou, e me trouxe o quê? As provisões que foram criadas automaticamente quando eu aprovei este job, tá? Então, eu estou falando de aprovação de job, que é uma coisa de produção, mas como é que ele interage com o financeiro? Ele me criou provisões para cada bloco desse daqui que tinha valores já no meu contas a pagar. Por que isso? Eu faço uma brincadeira quando eu estou vendendo o sistema. Se eu aprovar 10 jobs desse hoje é bom? Muito bom. Mas eu preciso estar me preparando com caixa para produzir esse job para depois receber isso, porque geralmente você gasta e depois recebe. Então, aqui o sistema tem uma configuração que você faz baseado se é data de filmagem, datas de aprovação, quantos dias por bloco. Então, a pré-produção vem antes, a pós-produção vem depois. Você que configura isso e ele já gera essas provisões. Para quê? Te ajudar no fluxo de caixa da produtora e no fluxo de pagamentos daquele job. Então, quando a gente está falando de 10 jobs no 86, ele já vai criar provisões para mim de tudo isso no meu contas a pagar. E aí, se eu quiser, quando for gerar meu fluxo, eu tenho a opção de habilitar essas provisões de pagamento ou não, tá? Então, é uma configuração. Eu não quero, você não precisa ver. Entre outras coisas. Já vou voltar lá no fluxo de contas a pagar. Bom, o que mais que eu tenho aqui no meu contas a pagar? Eu tenho uma conta que apareceu aqui de verba à vista e uma de pagamento, tá? Como é que essas duas contas apareceram? Apesar de eu ter mostrado isso em produção, vou repassar isso aqui no financeiro, porque isso aqui influencia no financeiro e é originado em produção. Ricardo, quem origina essas duas coisas na minha produtora não é a produção, é a própria pessoa do financeiro. Não tem problema, basta ser colocado a pessoa do financeiro no grupo de produção ou esse privilégio de estar liberando, lançando verba ou liberando coisa do contas a pagar, ser passado no grupo do financeiro, tá? Não tem nada engessado, basta se configurar. E às vezes acontece também um outro caso, a produtora muda no decorrer do tempo. Tem cliente nosso aí de 2010. Hoje, em 2023, a produtora opera de um jeito totalmente diferente. Ou às vezes uma produtora de 2020 opera de um jeito diferente. Na época de pandemia operava de um jeito, agora em 2023 opera de outro. Basta se reconfigurar, tá? Ele é muito flexível. Hoje a gente aqui está como os outros dois aulões, foram pessoas de várias produtoras, o sistema é exatamente igual em todas as produtoras. O que mudam? Regras e negócios aqui na parte de configurações, tá? Então, vamos lá. Como é que eu pego o que eu mostrei em produção ali na parte de fechamento, é onde eu lanço meus gastos do trabalho, tá? Por exemplo, aqui, eu vou fechar com alguém aqui alguma coisa de um gasto de animatic. Como é que a pessoa de produção, seja produtor interno, produtor externo, produtor executivo, quem vocês determinaram, fazem esse gasto? Melhor jeito é vindo aqui, fechei 5 mil. De quem que vai ser esse gasto? Eu vou procurar aqui no meu cadastro de fornecedores, mostrei nos outros dois, depois eu mostro no meu cadastro de fornecedores aqui. Vou pegar a Larissa, que está aqui com a gente, escolher ela como fornecedor, tá? Então, aqui eu tenho uma previsão, uma coisa que eu já fechei, ele não é só uma previsão, não tinha orçado nada, fiquei com saldo de 5 mil, mas não está liberado. A Larissa fez o trabalho de Animatic. Como é que eu aviso que ela precisa emitir a nota fiscal? Ligo para ela, mando um e-mail, mando um WhatsApp? Não, eu venho aqui no entregue e eu posso, no caso dela tem até 2 e-mails, eu posso enviar para os 2 e-mails, dar o concluir aqui e já vai esse pedido de compra para os 2 e-mails, ou se tiver habilitado, a gente já tem também como mandar isso para o WhatsApp, tá? Isso e outras coisas. Ou eu posso vir aqui dar o concluir e imprimir, que ele me gera aqui na tela. Melhor dos mundos? Concluir. Vai por e-mail ou para o WhatsApp o pedido de compra, tá? Ricardo, aqui na minha produtora, quem libera isso é o financeiro, um dos sócios do produtor executivo. Ele vai ter que entrar um a um? Não. Como eu mostrei também lá aquele dia, a pessoa pode vir aqui, clicar no entregue, selecionar aqui vários, clicar no entregue, por exemplo, este e aquele, entregue, e ele já vai mandar o e-mail ou o WhatsApp para essas duas pessoas, tá? Então, o pedido de compra você pode mandar individualmente, pode mandar no grupo, e ainda tem algumas outras formas que eu cheguei a mostrar no orçamento de produção.
tá? No aulão de produção. Vamos mandar aqui esse aqui isoladamente, vou vir aqui, não vou mandar por e-mail, eu vou clicar no concluir e imprimir, tá? Para quê? Ele vai mostrar esse pedido de compra. Não preenchi data de vencimento. Aí a gente já começa a entrar um pouco na parte financeira, apesar de ter mostrado isso em produção também. Ele me trouxe aqui o pedido de compra. Esse pedido de compra, como eu mostrei, é totalmente configurável pelo embaixador do sistema, a produtora. Então, você pode configurar desde o layout ao texto, o que você quiser, tá? Você tem essa flexibilidade de estar configurando isso. O que a gente observa nesse pedido de compra? Que eu já mostrei, falei no aula de produção, mas envolve uma parte financeira também. O valor fechado, com quem que foi contratado, prazo de entrega da nota, vencimento e as condições. Este vencimento não foi preenchido aqui. Da onde ele tirou isso? Voltamos às nossas configurações, parte de contas a pagar. Aí aqui é especificado quantos dias antes que a nota precisa chegar na produtora, sejam dias corridos, sejam dias úteis, e que dias do mês a produtora paga. Todo dia 10, 20, 30, toda terça e quinta, então vocês conseguem configurar isso. Ricardo, aqui para o meu financeiro isso não funciona, porque a minha produtora faz dois tipos de trabalho, publicidade e entretenimento. Entretenimento tem outra regra. Como vocês podem ver aqui embaixo, o núcleo com regras próprias, tem entretenimento. Então, você consegue vir aqui no núcleo, daqui a pouco eu já vou estar perdido nessas abas, você consegue vir aqui no cadastro auxiliar, que são os bastidores do sistema, na parte de configurações de núcleos, por exemplo, entretenimento, você colocar uma regra diferente, só dia 28. Então, todo job desse núcleo, a geração automática de vencimento é baseada em 10 dias úteis da nota e só é pago dia 28, tá? Inclusive, você pode até marcar aqui no banco padrão, tanto aqui como aqui você também consegue configurar o banco padrão, eu vou entrar nisso aqui daqui a pouco também. Então, você tem esta flexibilidade na hora de gerar o seu pedido de compra, que ele pode estar gerando o seu pedido de compra com as datas da produtora, as datas do núcleo. Ricardo, eu não quero que o sistema coloque isso. Eu, como produtora, quero colocar, ou eu como financeiro, como produtor, como é que dá para fazer? Dá para fazer do mesmo jeito aqui. Você pode pegar, neste caso aqui, e mudar a data. Ah, eu quero pagar isso daqui dia 20 de setembro. E o pedido de compra vai ser gerado com essa data. Tá? Então, temos dois jeitos. Data preenchida manualmente, seguindo as regras, e data automática, seguindo as regras do núcleo ou da produtora. Não quero usar nada disso. Sem problema. Eu posso deixar aqui tudo zerado, marcar todos os dias e pronto. Segue o jogo. Mas isso te facilita muito. Ah, Ricardo, isso facilita muito em produtora grande. Não necessariamente. A gente tem clientes que são produtoras pequenas que não fazem jobs de publicidade, fazem jobs profissionais, mas fazem muitos. Então, isso agrega que ela não vai ter que ficar se preocupando com a data de cada job, de cada pagamento. O sistema já faz isso, tá? Então, às vezes, não é por ser pequena ou ser grande, tipo de trabalho, depende da como a produtora quer gerenciar isso e o sistema consegue configurar. O que acontece a hora que eu gerei esse pedido de compra? Indo lá para o financeiro, de novo. Opa, esse aqui eu posso fechar. Esse eu vou deixar. Se eu vier aqui no financeiro e dar um pesquisar, naquele mesmo job, ele já me lançou o pagamento aqui da Larissa. Tá? Então, automaticamente, o sistema me lançou esse pagamento aqui da Larissa, automaticamente, porque eu mandei o pedido de compra. Aí vem aquela parte que eu brinco que não é mágica, a gente tem uma integração com o Google Vision, e é ok. Se tiver habilitado isso na produtora, a hora que a Larissa emitir essa nota, e a nota for no valor de 5 mil, o emitente da nota bateu o CNPJ ou o CPF com o da Larissa, e o número do pedido de compra estiver aqui, o que o sistema vai fazer sozinho? Trazer o número do documento, que é um documento de nota fiscal de serviço, que a data de entrada do documento foi hoje, a data da nota entregue foi hoje, e o link da nota, tá? É mágica? Não, é o Google Vision, que também não é um desenvolvimento, uma coisa que, a Esfera desenvolveu isso. Não, também não. A gente fez uma parceria com outras todas aí que a gente faz para fazer isso. Mas com isso, o que se ganha? Redução do tempo de digitar dados, tá? Então, você vai ganhando uma redução aí que pode te gerar muita economia de gente. Ah, Ricardo, isso é bom para a produtora, que recebe 200 notas por dia. Bom, também,
Mas imagina uma produtora pequena, a gente tem um cliente que são duas pessoas, três, ajuda muito. Mesmo que ele receba 5 notas por dia, ou uma, ou 10 por semana, já libera a pessoa, que às vezes é um dos sócios que cuida da prospecção e de contas a pagar, já libera o tempo dele. Tá? Então a gente ganha eficiência. Quando essa contas a pagar é gerado e esse fornecedor está configurado de alguma forma, o sistema já sugere deduções. Tá? Então já temos deduções sugeridas de ISS e de IR. Tá? Como é que a gente configura isso? Pelo cadastro de fornecedor. Tá? Então, se eu vier aqui no cadastro de fornecedor, parte fornecedor, está dizendo que aplica as regras de produção e não é um fornecedor optante pelo Simples. Em cima disso, já é feita uma triangulação toda vez que for lançado algum pagamento para esse fornecedor, ele já sugere essa dedução. Ricardo, e o PCC, adoro esse nome de imposto, é o PIS/COFINS de Contribuição Social. Neste caso, está configurado, novamente, configurações, você tem como mudar isso, acima de 5 mil. Não, eu quero que ele gere acima de 4.999, eu quero que ele gere sempre, e eu decido se eu vou querer gerar isso aqui ou não. Tudo bem, vocês que fazem isso nesse sentido. Se eu vier aqui no meu contas a pagar, opa, como eu disse, já começo a me perder nas abas. Se eu vier aqui no contas a pagar, eu vou procurar aqui, por exemplo, todas as contas, tá? Opa. Aliás, redefinir o filtro e pesquisar. Esqueceu o job, me traz todas as contas. Ah, eu vou procurar todas as contas da Larissa. Deixa eu ver qual. Vou criar uma. Essa aqui, por exemplo. Tá? Ele já pode, quando o valor for maior, não sei se essa já estava, me gerar os PCCs, o PCC também, além do ISS e o PRF. Tá? Então, pelo valor, que é de 15 mil, e a configuração estava acima de 5 mil, e aquela propositalmente eu gerei de 5 mil, ele não gerou. Então, é regra de negócio. Quer que gera sozinho? Quero. Como é que isso funciona, tá? Quando eu for para gerar essa dedução, ele vai me gerar essa, tá? Vai me gerar essa. Aí, o que eu vou pagar para o fornecedor, na verdade, é os 5 mil, menos a dedução, que é essa soma de 200 com 75 que dá 325, tá? No job, se eu voltar no job, continua os mesmos 5 mil, tá? O que eu estou pagando para o fornecedor, efetivamente, é 5 mil. Mas, neste caso, pelas regras de negócio aí, eu vou pagar isso para o fornecedor e vou pagar isso para a prefeitura, o Ministério da Fazenda, ou onde vocês quiserem configurar isso, tá? Então, você tem como ter essas duas deduções ou todas essas deduções, dependendo de configurações de valor. Qual o objetivo? De facilitar esse processo, tá? Quando eu for lá procurar no meu contas a pagar, eu posso até clicar aqui, ele me abre aqui, tá? Ele já me criou uma contas a pagar de 250, que está constando como sendo do job. Por quê? É os 250 que eu vou pagar para a prefeitura, apesar do fornecedor ser a Larissa. Quando eu for pagar isso, eu posso estar pagando uma guia para cada dedução ou uma guia, desculpa, agrupado de todas as deduções. Essa daqui, por exemplo, está configurada para o dia 20, porque foi configuração disso daqui. Se eu for ali no caso do IR, não, esse aqui eu não gerei, vou botar ali. Se eu for aqui no caso do IR, pode estar outra data, novamente, porque ele estava no dia 20 também, mas pode ser configurado, tá? Então, cada um desses impostos, dessas deduções, pode ser configurado. Por que eu fui explicar isso? É uma coisa até que eu tinha esquecido no meu roteiro, e a Stephanie e a Larissa falaram, não, é bom colocar que a gente mostra meio por cima, mas a pessoa está vendo tanta coisa naquele dia do treinamento financeiro que ela se perde um pouco. Então, a gente consegue ter essa dedução, lembrando que lá no job, o valor continua de 5 mil, tá? Por quê? Eu vou gastar 5 mil com a Animatic. Se a Larissa já vai ter retenção na fonte, aí, que seria esse exemplo aí, indiretamente, é um problema dela, mas o valor foi isso. Indo nesta linha também, deixa eu começar a fechar um pouquinho de água, não, essa eu vou deixar, esta eu vou deixar. Aqui eu vou fechar, vou fechar, vou fechar, vou fechar, vou fechar. Indo nessa linha também, putz, eu atrasei um pagamento, tá?
Então, pegando essa conta aqui que a gente estava falando, 4.000, eu atrasei, vai ter juros. Como é que eu lanço esses juros? Na mesma conta, você tem a opção aqui de novo, vai ser juros por atraso. Juros por atraso, 10%, por exemplo. Que data que eu vou pagar? Geralmente é a mesma data da conta. O que eu tenho aqui? Administrativo ou projeto? Quem que eu vou onerar esses juros? Esses R$500 vão ser acrescidos nesses 5.000, porque foi um atraso de projeto. Opa, deixa eu fechar. Não, aquela não vou fechar, não. Vou voltar nela. Ou elas vão ser administrativos, vão por contas a pagar, mas vai ser lançado em outro plano de contas, não no Animatic, porque foi o financeiro que atrasou. Novamente, não está engessado. Numa conta vinda de jobs, você tem essas duas opções, tá? Numa conta administrativa, você só tem a opção ADM, tá? Então, conta que eu tenho job, essa eu não tenho. Esta eu tenho. Conta que eu tenho job, os juros podem incidir, tanto como administrativo como projeto. Conta que eu não tenho job, que é este caso aqui, ou seja, uma conta administrativa, os juros sempre vai incidir na parte administrativa, tá? Não vai entrar como custo e sim como despesa. Beleza. Vamos voltar aqui à minha listagem de contas a pagar. O que eu tenho aqui? Eu consigo filtrar conta com job, tudo que eu tenho de contas com job, tá? E eu Opa, aqui tinha um parâmetro. Putz, isso é um negócio ruim. Eu vou ter que rechecar sempre os parâmetros? Não, eu tenho esse recurso, redefinir filtro, contas com job, e aí ele me limpa todos os filtros que eu fiz, tá? Quase todos aí. Teve mais alguma coisa aqui que deve estar, mas deve ser por alguma localidade que eu estou aberto aqui. Então, voltando aqui, o que eu consigo fazer? Por exemplo, conta sem job. Então, tudo que está sem job. Deixa eu só fechar aqui. Então, aqui eu tenho tudo que é sem job, nada está com o job preenchido. Da mesma forma, tudo com job, tudo com o job preenchido também. Deixa eu até ficar aqui, que eu estou passando vergonha. Tá. Tudo com o job preenchido, independente do job. Tá? Por que é interessante? Se eu quiser ver meus gastos, meus custos, eu consigo. Se eu quiser ver minhas despesas, eu consigo. Dentro do job, eu consigo filtrar, por exemplo, pegando o caso do aulão aqui, tudo que é conta do job. Se ela tiver paga, se ela tiver a pagar, ou todos. Tá? Então, aqui eu consigo ver as duas coisas de forma que o verde está marcado. Outro recurso interessante, tá? De bater o olho aqui, eu já estou vendo qual conta já está paga, porque está azul, e que está apta à integração bancária, que eu vou falar mais dela daqui a pouco. Mas o que é um recurso interessante que a gente consegue fazer aqui? Eu vou estar programado essas datas aqui, mas eu vou conseguir pagar antes. Isso daqui eu vou conseguir antes, não que essa daqui já até passou a data. Eu vou conseguir pagar essa conta dia 21, por exemplo, salvar, e essa daqui eu quero pagar no mesmo dia 21 de junho, que é hoje, as duas. Então, eu consigo mudar a data direto aqui, tá? Ricardo, eu quero mudar todas as datas desse job. Aí eu vou ter que pegar só as contas a pagar, porque não faz sentido as outras. Consigo selecionar todas, lote, tá? Neste lote, o que eu consigo fazer? Vencimento alterado. Eu quero alterar todas essas contas para quinta-feira. Opa, desculpa. Sexta-feira, dia 23. Se eu clicar essa alteração por lote, ele vai sozinho me alterar todas as contas selecionadas. Eu fiz um filtro por job, mas eu poderia estar filtrando por fornecedor, por tipo de conta e por aí vai, qualquer coisa. Qual que é a diferença dessa versus eu estar alterando manualmente? Uma, você consegue alterar várias de uma vez, eu não preciso entrar uma ou outra. 2, ele fica em laranja. Para que esse laranja? Mostrar que ela já foi alterada em lote uma vez. Ricardo, você precisa alterar de novo. Vai continuar em laranja, mas ele mostra quantas vezes foi alterado, tá? Para que isso é útil, Ricardo? Para mim isso não faz o menor sentido. Pode ser que para você não faça, pode ser que não faça agora. Tem um cliente nosso que paga os fornecedores mais que o normal, tá? Só que ele combina com os fornecedores que só vai pagar quando receber. Então, toda vez que o cliente ou a gente atrasa
ou o incentivo atrasa, ele vai postergando isso. Eu vou alterar de novo. Vencimento alterado, todas as contas para dia 30 de junho. Mesma coisa. Ele vai alterar de novo, vai marcar para laranja e vai atualizar que já foram alterados 2 vezes o vencimento, tá? Bom, Ricardo, eu altero isso e eu não aviso o meu fornecedor. Desta forma, se fizer alteração em lote, tem uma configuração no contas a pagar, notificar, na verdade, não só em lote. Se você modificar a data de vencimento, você tem como mandar um e-mail para o fornecedor ou só quando for alteração em lote. Então, os 2 casos que eu alterei direto aqui pela listagem ou vim aqui no lote vencimento alterado, eu posso já pedir para o sistema mandar automaticamente um e-mail para o fornecedor. Tá? Neste caso, vai para as 2 coisas, se eu for manualmente ou for em lote, e nesse caso, apenas quando for em lote. Tá? Então, eu tenho esse recurso que pode ser útil. Não quero. Desabilita. Vindo aqui, a gente já vê outro recurso, notificar um fornecedor com uma conta paga. Tá? Isso daqui foi um pedido do nosso cliente, por quê? Mesmo ele pagando o fornecedor da data, o fornecedor ficava ligando para os clientes, para os produtores, para ver se tinham pago. Ele fazia o mesmo serviço, cobrava o mesmo valor todo mês de várias produtoras. Ele via que entrou várias vezes no cachê de 3 mil, mas não sabia de qual que era. Às vezes tem razão social diferente, ele ligava, perguntava. O que a gente fez? Notificar o fornecedor como uma conta paga. O que acontece isso? Quando essa conta aqui for paga, vai sozinho o recibo de pagamento, tá? Com o código de autenticação bancária, se essa conta for paga pelo banco, tá? Então, a gente já pode habilitar isso simplesmente com esse clique. Toda vez que uma conta for marcada como paga, o sistema já manda isso. E também você consegue, a qualquer momento, gerar esse recibo e mandar para o cliente, para o fornecedor, tá? Voltando lá no Job, eu vou fazer até uma coisa aqui. Eu vou marcar essa conta como paga, vou colocar como dinheiro, vou dizer que a data de compensada foi hoje, vou salvar. Aí essa conta vai ser marcada como paga. O que eu vou mostrar não tem a ver com o financeiro, e sim com produção, mas o que é legal da produção? A hora que o financeiro marcar essa conta como paga, seja manualmente, seja por intercâmbio bancário, automaticamente aqui, quando você vem em fechamento, aquela conta já vai mudar de cor para o produtor, para a produção, quem quer que seja. Ou seja, não precisa falar com o financeiro para ver que essa conta aqui, por exemplo, não foi paga. Já está sabendo que está a pagar. Essa daqui foi paga. Essa não foi paga e nem chegou nota porque não tem número de documento. Essa foi paga, chegou nota e tem número de documento. Então, você começa a criar uma ida e vinda entre produção e financeiro. Tá? Então, a hora que o financeiro paga as contas, já vai aparecer isso. E como é que isso me ajuda na gestão do projeto? Aí é uma coisa que tem a ver com o financeiro? Tem, mas tem a ver com o produtor executivo também, ou às vezes com o sócio. Isso vai alimentando a rentabilidade do projeto. Então, de bater o olho aqui, eu sei quanto que foi pago, qual que é o saldo e por aí vai de cada caso. Tá? Ricardo, eu quero no detalhe, sem problema, temos aqui no detalhe. Tá? Então, aquela conta que foi paga, Ricardo, 5 mil, a conta foi paga no valor de... Cadê o pau? Já estou na outra aqui, desculpa. Foi paga de 4.635. Foi paga, mas o valor total dela era 5 mil. Por quê? Eu vou pagar isso daqui. Tá? Então, ela já considera como paga que o fornecedor, independente dos juros ter sido pago ou não, o fornecedor já foi pago. E essa informação de juros, não, de retenção, não interessa muito para o pessoal de produção, e sim para o financeiro. Para o financeiro, daí já está anotado, já está destacado, e ele vai cuidar dessa parte. Beleza aqui. Voltando aqui numa forma de pagamento, integração bancária, que eu falei aqui. Você tem como fazer a integração bancária com alguns bancos, ou vários bancos, depende do seu coisa, que é o Bradesco, Santander, Caixa Econômica e Banco do Brasil, tá? Entre outros. Por que Banco do Brasil eu dou um destaque especial? Porque quando é jovem incentivado pela Ancine, obrigatoriamente precisa ser Banco do Brasil. Vou ser bem sucinto nessa parte aqui, porque a gente não vai fazer esse processo todo, porque envolve fazer um pagamento, mas o que a gente conseguiria fazer? Posso fechar essa. Eu conseguiria pegar
esta conta aqui, que só ela está verdinha, vir aqui exportar um lote para qualquer um destes bancos, tá? Esse lote é exportado, vai-se pelo Internet Bank, importa esse lote. Se quem está importando esse lote pode ter uma ou 10 contas ou 100 contas. Se quem está importando tem privilégio de aprovação, a conta já entra como aprovada em alguns bancos, em outros não. E se a pessoa que está importando não tem esse privilégio, independente do banco, alguém vai lá, entra pelo Internet Bank e aprova as contas. Vantagem principal, não preciso recadastrar tudo no banco. O sistema já manda todos os dados para lá. Segunda vantagem, eu consigo importar de novo essas contas, esses retornos, para baixar essas contas. Ou seja, o banco pagou, ela vai voltar como verde, é como azul, tá? Então já vai para contas pagas. Dessa forma que estava aquela outra conta paga que eu paguei manualmente. Então você vai voltando, isso aqui vai indo e vai voltando, tá? Isso é legal, te facilita muito. Por quê? Se eu tenho 100 pagamentos no dia, ele sozinho já vai me dando baixa. E, cara, meu produtor é pequeno, não faz sentido. Também faz sentido. Às vezes você não tem 100 pagamentos no dia, mas você tem 30 pagamentos para a semana que vem. Por exemplo, aqui na Esferas, a gente aprova os pagamentos da semana sempre na quinta-feira. Então, já manda todos os pagamentos da semana seguinte por aqui. Quando for pagando, vai pegando o retorno aqui. Detalhe, que a gente já está fazendo, a gente já tem isso, o pessoal de desenvolvimento nosso estiver aqui ouvindo, vai me bater, a gente já tem essa integração com a API do Banco do Brasil. O que é isso? O mundo sempre muda, tá? Ou a gente muda junto ou a gente fica para trás. Hoje tem um negócio da Open Finance. O Banco do Brasil, entre outros, o Banco do Brasil já está ativo, já dá para se usar. Você já consegue não precisar gerar o lote, tá? O que é não gerar o lote? Quando eu pegar uma conta que está no status verdinho aqui e usar a opção API, o próprio sistema já fala com o Banco do Brasil, já manda os dados para o banco e depois o aprovador só entra para aprovar, tá? Dá para melhorar isso? Sim, ainda dá para melhorar, mas a gente vai aqui que nem o Jack por partes. Primeira coisa, a gente está mandando isso para o banco. Alguém vai entrar lá e aprovar. Por que dá para melhorar? Teria até com aprovação já ser no sistema, tá? Mas como envolve valores e bancos, a gente está indo aos poucos para andar. Já está habilitado no Banco do Brasil, em breve a gente vai estar com outros 2 bancos também essa integração. Ou seja, você não vai precisar nem gerar um lote e depois lá no banco importar. Qual que é a principal vantagem? Eu vou ter economia de tempo e de trabalho? Essa é uma, tá? Mas não é a principal. Essas duas não são as principais vantagens. Principal vantagem: na hora de fazer uma coisa que chama processar o retorno, você precisa ir lá no banco pegar o retorno. Às vezes você tem 5 retornos no mesmo dia e não importou nenhum, deixa eu importar amanhã. Você importou em ordem errada, bagunça tudo, porque o banco manda isso numa ordem, você precisa seguir a ordem do banco. Mas, usando esse negócio de API, o sistema já vai pegar esse retorno automaticamente, tá? Então, esse problema, às vezes, processar retorno errado, ter que se preocupar ver se tinha retorno no banco, vai acabar com isso, tá? Independente de a gente conseguir a aprovação das contas já aqui no sistema, tá? Hoje a gente não tem, futuramente espero que teremos, com toda a segurança necessária, mas isso de mandar o lote não vai existir mais, isso de processar o retorno também não vai existir mais. Beleza. Ricardo, você falou de integração bancária, mas acontece um caso aqui, às vezes, eu vou até mudar um pouco a ordem da apresentação, já que eu estou nesse assunto. O que é? Aqui no banco, no sistema, eu tenho 5 pagamentos, e no banco eu quero lançar um para pagar uma taxa menor de TED, de PIX e por aí vai, que mesmo o PIX está sendo cobrado alguma coisa quando é PPJ. Como é que eu consigo fazer isso? Por isso eu não uso integração bancária. Novamente, baseado em pedidos de clientes nossos, o que a gente fez? Eu vou pegar aqui uma descrição chamada aluguel. Deixa eu redefinir os filtros. O que acontece? Desde que o fornecedor seja o mesmo, tá? O nominal, ou outras coisas, o que você consegue fazer quando você tiver várias contas a pagar? Eu vou pegar esse exemplo aqui, tá? Eu tenho estes 3 mil aqui para pagar e tenho esses 3 mil para pagar. O fornecedor e o nominal estão iguais, isso é o mínimo necessário. Eu posso também travar para o plano de contas e por aí vai, tá? Se eu vier aqui em configurações, contas a pagar e procurar agrupar, ó, permitir planos de contas diferentes, com nominais diferentes, só fornecedores iguais, aí você configura. Mas o que é legal disso? Eu tenho uma conta de 3 mil, de 3 mil. Eu vou pagar 2 TEDs ou 2 PIX? Não, eu posso usar o recurso do sistema que é agrupar. Sim.
ele vai, possuem diferentes localidades, diferentes bancos ou status diferentes, ou seja, ainda faz algumas checagens porque deu ruim isso daqui. Então, eu vou pegar o outro exemplo que eu já tinha deixado preparado para esse caso, que são esses dois, agrupar. Opa, ainda tem coisas diferentes aqui, mas a gente vai resolver aqui. Diferentes localidades e não pagas. Vamos acertar as localidades de ambas. Eu vou pegar outro caso aqui para a gente não complicar a vida. Essa e essa. Às vezes acontece um problema aqui no aulão, faz parte. Na verdade, o que acontece? Tem mais de conta selecionada aqui, ó. Então, foi um erro pior, não foi nenhum erro meu do sistema. Eu tinha uma outra conta selecionada. Eu vou explicar esse recurso mostrar selecionado, o que é legal. Ele trouxe coisas de outras seleções, mas por que isso? Eu já vou explicar. Se eu der o agrupar, agora sim, com essas duas contas, tá? Vai me criar uma conta nova de 13 mil, tá me avisando que agrupou com sucesso. Por quê? Agora ele está me dizendo aqui quais são as contas, e se eu vier aqui no grupo, ele vai ter os agrupamentos e também pode me criar as deduções se eu tiver configurado isso, tá? Aí depende de configuração. Mas o que é legal disso? Ele já me criou uma conta só. Se eu pesquisar aqui, ela não existe mais aquelas contas, e sim existe uma conta de 13 mil, que é o agrupamento daquelas outras duas. Para quê? Eu não pagar TED no banco, mais 2 vezes a tarifa. Dentro do DRE, ou dentro do Job, eu mostrei uma conta administrativa. Vai estar lançado cada conta separada, bonitinha, nas suas competências, e tudo certinho. Pode ser em vários jobs, várias competências, e por aí vai. Mas eu tenho este ganho de mandar uma conta só para economizar em tarifa, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu olhar aqui na coisa aqui que eu esqueci de falar. Faturamento. Quando eu aprovei esse job, automaticamente ele me criou uma provisão de 100% de faturamento. Tá? Se eu vier aqui na minha home, eu tenho um recurso aqui que é faturamentos pendentes. Tá? Neste caso, também é a versão de teste aqui com a implementação, tem um monte de faturamento pendente e um monte aprovado. Mas eu vou procurar ele aqui, posso até fazer um filtro novamente por nome, aqui, 130 mil, tá? Então, eu sei que eu tenho isso. Para que é legal esse faturamento pendente? Financeiro quer faturar, e está mais do que certo. Com este faturamento pendente, até gerando um Excel disso, consegue cobrar ou o atendimento, ou o comercial, ou a produção, quem quer que cuida disso. Para quê? Para entender o porquê. E ainda você consegue fazer meio que um follow-up aqui. Essa pendência está fora do prazo e conta o motivo. Tá? Então, você tem uma ferramenta aqui para te ajudar a pressionar liberações de faturamento. Tá? Como é que eu libero o faturamento? Se eu voltar lá naquele job, basta eu clicar aqui que eu liberei. Opa, faltou classificação fiscal. Quem define essas classificações fiscais que a produtora vai ter? O embaixador do sistema, tá? Essa classificação fiscal aqui vai ser serviço 5%. É um nome bom? Poderia ser melhor? Poderia, porque quem libera isso, às vezes é um atendimento, um comercial, para ele não está nem aí se é serviço 5 ou 2%, ele não sabe a diferença. Mas a gente poderia pôr uma classificação fiscal chamada produção de job e a outra cópias. E por trás disso já está configurado que produções de job é uma nota fiscal, fatura, e cópias é nota de serviço de 2% ou 5%. Então você pode já deixar isso mais fácil. Não, eu quero usar serviço e colocar fatura e por aí vai. Também dá. O objetivo que é? Você ter eficiência e ganhar lá na frente. Se é o financeiro que vai ter que contar o que vai ser cada vez, de repente você colocar esses nomes, produção de job e cópia, já fica fácil para o comercial ou para o atendimento já liberar isso certo, tá? Como é que isso passa do faturamento pendente para aprovado, tá? 479 e 277. O financeiro cobrou, esqueci de liberar isso aqui mesmo, eu já posso liberar. Vindo aqui no amarelinho, tá? A partir daí ele vai para o faturamento aprovado. Se eu recarregar essa tela, o do 479 para o 277 vai estar mudando para 478 e 278, tá? Abaixou num e desceu em outro, tá? Então, 278, 478 e 278. Por quê? A partir daqui agora, aqui não tem busca? Não é para ter muita coisa aqui aprovada. Isso aqui é liberou, faturou. Liberou, faturou. Nós tiramos a busca até propositalmente, porque ele tem que ter lixo aqui. É automático. Tem esse aqui de 130 mil. Ricardo, o que aconteceu? Além disso daí, precisou de uma diária extra. Mas o cliente quer pagar alguma coisa uma vez só.
que eu falo? Eu falo para a produção vir aqui e alterar o orçamento, que eu gastei mais 20 mil? Não, porque senão você vai se perder entre valores aprovados para ele. Ah, mas eu preciso mandar para o cliente uma nota só, porque eu estou mandando a nota para um banco e o banco só vai pagar uma nota. Eu não vou conseguir especificar que é diária extra. Tá? Eles pediram até um novo pedido, mandaram até um novo pedido de compra com as duas coisas. Como é que a gente resolve teoricamente, esse imbróglio? Eu consigo aqui usar um negócio, apesar de ser de produção, estou mostrando aqui que pode ser que faça sentido para o financeiro começar a cutucar o pessoal de produção comercial para usar isso também, caso não usa. Novo subjob, tá? Eu vou ter aqui, por exemplo, nesse subjob de área extra no nome. Vou manter o mesmo nome de orçamento, vocês vão entender por quê. Categoria não vou pôr, vou salvar. Vou simplificar aqui a vida, tá? Então, vou direto no valores ali, colocar em qualquer item um valor aí a mais. Eu vou ter aqui então, 62 mil, eu vou tirar da taxa isso daqui. Mas ele me jogou as outras coisas aqui. Eu vou zerar isso aqui para facilitar a vida. Zerar isso aqui, não. Então, eu vou ter um custo de 50.731, tá? Vou aprovar esse subjob, porque essa diária extra foi aprovada, data de aprovação, o diretor ele mantém, porque é o mesmo job principal. Então, não precisa, faltou data de filmagem, porque está configurado obrigatório. Vou colocar hoje e vou salvar. Faz as mesmas perguntas, porque é um job, como se fosse um job como o outro, tá? Mas qual que é a diferença dele ser um subjob em vez de ele ser um job? Quando eu vier, deixa eu até recarregar para ele estar atualizando. Quando eu vier aqui em rentabilidade, Ricardo, eu queria ver a rentabilidade junto. Você consegue também. Aqui em rentabilidade, você consegue selecionar subjobs. Ele não deu tempo de estar atualizando, mas a gente vai atualizar aqui. Tá? Aí eu posso ver a rentabilidade do job principal e do subjob, tá? Que em vez de ele ser um job de 130 mil aqui, ele já vai ter o valor de 254, porque é um mais o outro, tá? Então você consegue ver as duas rentabilidades, consegue ver só a rentabilidade deste job aqui, que é o principal, e ainda você consegue ver, voltando para o valor, e ainda você consegue ver a rentabilidade só do subjob, tá? Então você consegue ver o job principal, o subjob e os dois juntos. E mais que isso, que gerou toda essa conversa. Eu tinha aqui no faturamento liberado como serviço 130 mil. Eu vou vir nesse subjob aqui, vou liberar, faturamento, vou liberar também como serviço 5%, aí é uma regra que precisa estar igual, porque se não tiver, não faz sentido, tá? Precisa ser o mesmo tipo de faturamento. Liberei. O que acontece? Quando eu vier aqui no últimos faturamentos aprovados, ele vai estar um a mais ainda, porque eu liberei mais um, né? 279. O que a gente consegue fazer? Novamente, baseado no follow-up de cliente. Eu consigo juntar os dois, ou seja, eu vou agrupar esse faturamento, 130 mil que tinha aprovado, e a diária extra. Quando eu der agrupar, ele vai me perguntar. Nesse caso, eu respeitei o que precisava. E aí, o que ele me criou? Um faturamento agrupado. Se eu der 2 cliques aqui, ele me diz o que ele agrupou, e eu vou estar emitindo uma nota fiscal eletrônica da soma dos dois. O que eu consigo atender? Eu consigo manter. Deixa eu pegar aqui. A gente consegue manter toda a sequência, tudo que aconteceu, todo histórico, e para o cliente, como eu disse, eu abro aba para caramba e começo a me perder. Essa eu já vou fechar. Essa eu já vou fechar. Essa eu já vou fechar. E para o cliente vai uma nota só. Não, essa aqui era um teste meu. É só para ver se estão prestando atenção, tá aqui. E para o cliente já vai uma nota da soma dos valores. Ou seja, eu tenho os dois bem definidos, como aconteceu isso. Um é o diário extra, isso. Para o compras do Itaú, não faz diferença de separação, sem problema, você vai mandar uma nota só disso. Mas com isso você consegue o quê? Manter o histórico. Ricardo, às vezes não é um subjob, também não tem problema. Desde que seja o mesmo sacado e o mesmo tipo de
classificação fiscal, você consegue agrupar, tá? Se eu pegar o outro exemplo aqui que eu acabei de fechar e eu vou abrir de novo, eram até jobs diferentes, tá? Era o job 125 e 538. A única coisa comum era que era o mesmo sacado e a mesma classificação fiscal. Então, você consegue agrupar faturamentos, mesmo sacado e mesma classificação fiscal. Por isso, não precisa pedir, às vezes o financeiro pedia para o pessoal de produção mexer no job original. Não mexe. Cria um subjob que você consegue gerenciar isso melhor depois, tá? Então, você consegue agrupar faturamentos. Ricardo, o nosso caso é o contrário. A gente não vai agrupar. A gente vai... como é que se chama? Desculpa, perdi a palavra. Dividir o pagamento. Você também consegue. Como é que você consegue dividir esse pagamento aqui? Se eu desfazer isso, sim, reverter. O cliente quer pagar em 3 vezes. Novo. Então, eu tenho 2 vezes. O que eu coloco? O cliente quer pagar 50% no 1. Beleza. Aí você vai ter que preencher os outros, vai ter que dar 20 e vai ter que dar 30. Ou seja, eu consigo agrupar 2 jobs, ou um job e um subjob, por aí vai, ou todos os jobs do mês, todos os subjobs do mês daquele cliente naquela classificação fiscal, e também consigo fazer o contrário. Eu consigo dividir um job em N faturamentos. Detalhe, se eu liberar um deles, depois eu consigo agrupar isso. Então, eu dividi 3 jobs daquele cliente em 3 vezes e quero agrupar cada parcela daquele mês, de cada um daqueles jobs, numa nota só. Você consegue também, tá? Então, você não fica engessado. Ou seja, a gente aprendeu com os clientes nossos que isso é necessário. Tanto agrupar jobs quanto dividir jobs. Ricardo, a gente não divide o job em 3 vezes. Pode ser que não, mas pode ser que você faça o quê? Divida em sacados. Parte vai ser pago pela Fiat, outra parte vai ser pago pela GM, outra parte vai ser pela Toyota, ou às vezes subsidiárias, não sei se eu tenho Toyota, tem aqui, ou às vezes subsidiárias, Fiat Brasil, Fiat São Paulo e Fiat Betim. Você pode dividir. Então, não só para datas de vencimentos diferentes, mas para sacados diferentes da nota fiscal. Tá? Então, você consegue estar fazendo essa diferenciação. Então, você consegue dividir. Ricardo, legal, isso funciona super para a gente, mas não necessariamente eu tenho esse percentual. O cliente não quer me dizer que é faturar 50%, ele quer me dizer que é pagar 45 mil. Tudo bem, então vamos lá também. Deixa eu limpar para ficar mais fácil aqui. Não é 50%? Ele quer dizer que é pagar 45 mil? Tem problema, o sistema já te calcula qual é o percentual disso. Ou, por exemplo, ele já me calcula isso daqui. A hora que eu salvar, ele vai me berrar. Não atingiu o total. Por quê? Para essa conta aqui da home não se perder de faturamentos pendentes, versus aprovação de job e outras triangulações que são feitas, tem essa checagem para evitar esse erro de faltar valor. O que eu tenho que fazer aqui? Novo. O valor é 134.560. Faltou preencher alguns campos aqui. Vou preencher hoje. É chato, mas é para não ficar errado. Consigo fazer isso aqui. Então, eu divido tanto em percentuais quanto em valores, tá? Posso fazer um mix? Posso. Nesse daqui eu quero colocar, em vez desse valor, eu vou colocar 20% e no próximo outro. Sem problema. Flexibilidade, você está misturando, só precisa dar 100% e o valor total do job. Isso não tem como errar, tá? Por quê? Não preciso explicar. Beleza. O que é esse mundinho aqui que apareceu? Eu consigo, como atendimento, se for atendimento, que é o melhor dos mundos, porque quem fala com o cliente de aprovação, eu consigo anexar o pedido de compra que veio da agência ou do cliente. Mandei a nota para o Itaú ou para a Fiat. Eles mandaram para mandar a nota, eu preciso colocar os dados do pedido de compra, que nem o fornecedor da produtora, sem problema. Você consegue vir aqui, selecionar o arquivo e anexar. Tá? Então, eu passo a ter isso para quê? A hora que eu gerar a nota fiscal disso, o financeiro consegue ler o pedido de compra. Então, eu vou liberar isso aqui. Opa. Vou liberar isso aqui. Quando eu voltar aqui, vou recarregar pela 19ª vez aqui, últimos faturamentos aprovados. Vou pegar esses 180 mil. Na hora que eu for emitir,
eu consigo clicar no anexo do pedido de informação aqui também. Opa, voltando ali. Tá? Então, você consegue fazer isso. Tá? Então, ajuda. Eu quero conferir, você consegue conferir. Mas você não perde a eficiência de pedir para o atendimento liberar. Você só vai liberar. Ele preencheu alguma coisa errada no pedido de compra? Preencheu, mas você que vai ter que conferir tudo? Não. Ele libera qual job. Por quê? Às vezes, para o financeiro, ele não tem muito o que é subjob, o que é job 1, o que é job 2. Se o atendimento liberar ou comercial, isso pode ser uma forma melhor essa informação vir para cá. Tá? Então, falamos aqui de subjob, agrupar faturamento, dividir faturamento, anexar pedido de compra do seu cliente, seja o cliente ou seja a agência, já no seu faturamento. Tá? O que mais que a gente tem aqui? Contas a pagar. Deixa eu só ver aqui minha colinha do que eu precisava mostrar para vocês. Lançamento de dedução a gente viu, lançamento de juros a gente viu, agrupamento de contas a gente viu, inativação de contas. Tá? Eu vou mostrar essa inativação tanto no pagar, mas ela tem no receber também, que não é uma coisa legal que acontece, mas às vezes acontece. O que é? Eu tenho uma conta aqui de 2013 que eu já cobrei que o fornecedor mandasse nota, já liguei, não sei o que, não vai pagar. Aí, em vez de eu ter que ficar atualizando essa data, porque eu brinco que isso aqui é um erro feio, nenhum vencimento pode estar atrasado, porque você não vai pagar essa conta nessa data. Ricardo, eu quero para o teu histórico, sem problema, eu posso estar atualizando ela para hoje, salvar, vai aparecer isso. Perdi o histórico. Não, você não perdeu. Opa. Se eu abrir a conta, eu tenho tudo bonitinho. O vencimento original e como que ele foi alterado. Tá? Então, eu consigo manter. Para que isso é bom? Porque eu vou estar alimentando meu fluxo de caixa com dados reais. Essa conta eu não vou pagar no passado. Ricardo, eu vou ter que ficar fazendo isso para essa conta que faz 10 anos que o fornecedor não me manda nota? Não. Você tem um recurso aqui que é inativado. 2 jeitos de inativar. Permanente é porque um fornecedor faliu, não existe mais, ele não vai ter como te mandar essa conta. Tá? E temporário é se ele mandar a nota, você vai pagar ele. Então, você tem essas duas opções. Obviamente, o temporário é reversível, o permanente não. Se eu der um salvar, esta conta vai para ser inativada por quem consegue inativar. Então, eu tenho conta com inativação pendente. Já não lembro qual era aquela lá, mas vou pegar pelo vencimento, devia ter anotado melhor, né? Bom, ela vai estar aqui, alguma dessas aqui com a data de 2013, que eu consigo fazer isso. Por quê? Em cima disso, ou eu não tenho esse privilégio de inativar, eu consigo vir aqui e aprovar essa conta, aprovar essa inativação. Por quê? Eu tenho essa checagem de quem pode inativar e quem não pode. Por quê? Senão vão inativar um monte de conta para parecer que não deve nada. Então, alguém precisa validar isso. Ricardo, é chato? Às vezes é chato, mas às vezes é importante. Um outro caso muito interessante do que é chato e às vezes é importante, mudando de assunto, não tem a ver com ativação, o que é? Eu vou pegar a forma de pagamento, intercâmbio, deixa eu ver se eu tenho aqui do Itaú. Opa, não, de conta inativada, todas. Intercâmbio. Esta daqui, por exemplo, esta amarela, eu já mandei para o banco. Se eu der 2 cliques, ela aparece como bloqueada, essa conta. Tá? Por quê? Não tem razão para essa conta ser alterada. Ela já foi para o banco. Ricardo, tem um botão aqui. Tem um botão aqui. A gente não recomenda que mais de uma pessoa na produtora tenha isso daqui. Não faz sentido você desbloquear uma conta que já foi para o banco. Se ela já foi para o banco, ela está para ser paga. Alguém pode pagar. Se você desbloquear aqui, corre isso que ela ser paga e perder a interface lá. Ricardo, por que tem esse botão? Porque tem alguns clientes nossos que explicaram que na exceção da exceção, isso era possível. Em compensação, vários clientes nossos deram essa permissão para todo mundo financeiro. Não recomendamos. Por quê? Se eu clicar aqui em desbloquear e essa conta foi bloqueada, ele já avisa, conta uma história e por aí vai. Eu vim aqui, mudei o valor dessa conta e alguém já pagou a conta no banco, eu vim aqui e pus para essa coisa, vai ser uma conta paga 337, pelo sistema vai estar marcando pelo G7, tá? Então a gente desrecomenda esse desbloquear para mais de uma pessoa de produtora. Eu iria até além, não deixaria para ninguém habilitado, se tiver o caso, que é uma exceção, é para ser uma vez por mês, uma vez por semestre, se dá essa permissão,
quem que é embaixador do sistema, ou para o sócio, ele desbloqueia, altera e devolve. Claro, isso dá muito trabalho. É para dar trabalho. Por quê? A partir do momento que alguém já marcou a conta como liberada para intercâmbio, ou seja, ela já ficou em verdinha, não tem mais o que se alterar nela. Se eu já, além de liberado, ter mandado, ela está com status amarela, não tem por que se mexer nela. Ricardo, a produção falou que o valor está errado. Também não tem como o valor está errado, porque a produção liberou o valor. Tá? Então, seguindo nas etapas, você consegue fazer isso daí e manter tudo isso bonitinho. Tá? Vamos lá. Falei do aviso de contas pagas, alteração de datas, tá. Vamos numa milha aqui, que é meio que o final do treinamento, dependendo do tempo, ainda eu vejo alguns itens aqui, no final do aula. Tudo isso aqui é muito bonito, mas o que acaba gerando, qual que é o trabalho final do financeiro? Gerar um balanço gerencial, separando custos, despesas, EBITDA, distribuição de lucro. Ricardo, EBITDA para mim não faz o menor sentido no balanço gerencial demonstrativo de resultados. Distribuição de lucro também não faz. Está engessado? Não, não está engessado. Se eu vier aqui agora numa outra aba, como eu disse, eu abro um monte, deixa eu pegar essa daqui, não, eu vou deixar, essa é importante. Se eu vier aqui em resultados DRE, eu vou pegar um ano de 2018, vou pegar todas. O que eu tenho aqui? Eu tenho o DRE de 2018 de todas as localidades. Como vocês sabem, a gente pode ter mais de uma localidade no sistema, de todos os núcleos. Obviamente, eu consigo filtrar por núcleo, esse demonstrativo, obviamente, por localidade, tá? E eu consigo fazer por job. Ricardo, por que eu queria fazer isso por job? Pode ser que você faz um job longo, longa, uma coisa de uma temporada ou várias temporadas para Netflix, Amazon Prime, e você queira ver esse desembolso. Então, eu posso estar filtrando as coisas do aulão. Tá? Então, tem essa opção aqui de eu estar filtrando, por exemplo, aquele job é aulão. Então, eu consigo ter uma coisa por job ou da empresa inteira. Mas voltando ao que eu estava falando aqui de lucro e prejuízo. Como é que é calculado esse lucro? Entra o, a receita líquida, a receita bruta, e aí tem vários entendimentos, que às vezes o próprio sócio da produtora tem o seu, o contador da produtora às vezes tem outro, ele dá pitaco, porque o sócio não tem muita informação nessa área, uma consultoria da coisa. O que a gente acabou fazendo? A gente desfez, isso era rígido antes, o que a gente passou a fazer? A gente configura isso no cadastro de plano de contas. Tá? Então, aqui no plano de contas, se eu filtrar do tipo raiz realizado, eu tenho os masters do meu DRE. E aqui está me contando que o lucro ou prejuízo que eu estava vendo aqui, como é que ele é calculado? 600 entradas, menos 550, que é a despesa administrativa, menos custo fixo. Ricardo, eu não quero retirar o custo fixo, sem problema, é só você vir aqui alterar essa fórmula, salvar. A hora que eu voltar lá no DRE, que eu já voltei até 1000 abas aqui, a hora que eu voltar no DRE e gerar de novo, já vai mudar esses cálculos, tá? Já mudou os valores. Por quê? O mundo mudou, a fórmula mudou. Quero voltar à fórmula? Visualizar de novo? Já vai me atualizar de novo, tá? Então, tem essa flexibilidade de criar vários. Eu quero criar o EBITDA. Eu quero separar despesas de projeto tal. Você consegue configurar isso muito com a carta produtora. Ricardo, aqui no DRE. Opa, fechar isso daqui. Não, não deveria ter fechado essa daqui. Aqui no DRE, o lucro está aparecendo aqui antes da animação. Não, eu quero depois, sem problema. Você consegue vir aqui, por exemplo, animação de projetos. Ordem. Eu vou pegar a animação de projetos. Escolher onde eu quero que ele apareça. Deixa eu achar que o lucro. Eu devia ter feito o contrário. Eu vou por aqui depois de entrar. Salvar. Visual. Opa, tem alguma coisa aqui. Tá? 2018. Opa.
Já mudou. Então, você consegue criar os itens principais do DRE, você consegue colocar fórmulas e você consegue definir a ordem, tá? E o que é mais legal, independente de tudo isso dessa configuração, esse DRE interativo. Eu estou batendo o olho aqui e estou vendo que, por exemplo, o Courrier dobrou de um mês para o outro. Eu consigo dar 2 cliques e ele me lista as contas que fazem parte disso daqui. Tá? Então, também, sabe, quando eu ver isso, eu consigo transformar isso e no detalhe disso. Tá? Ah, essa conta aqui, essa é uma conta de luz. Eu venho aqui e altero. Tá? Como eu disse, isso aqui era o fim, mas vai que não desse tempo de falar de tudo isso, eu achei melhor falar disso aqui também. Tá? Então, você consegue ter configurações de como você quer ver o DRE. Ô, Ricardo, mas o que você considera entrada? Aí você decide, tá? Você consegue se a fonte vai ser receitas, faturamento ou data de aprovação de job. Se o regime está de competência, de vencimento, data da nota fornecedor, porque o que é isso? Não sei, o cliente não pode fazer sentido, a gente consegue colocar. Ah, Ricardo, eu quero ver isso de forma sintética. Sem problema, eu mudo um parâmetro aqui, ele me mostra. Por padrão, ele mostra só item com valores, mas eu consigo mostrar todos. Ah, aqui veio tudo de forma sintética. Mesmos dados, mesma ordem, só que de forma sintética. Ah, eu quero ver analítico todos os itens, independente se tem valor ou não. Quando eu visualizar aqui, vai demorar muito, porque como essa nossa base de teste tem 1000 tipos de orçamento diferente e por aí vai. Mas ele gera, tá? Até que não demorou muito. Então tem tudo, independente se tem coisa preenchida ou não. Ricardo, aqui na nossa produtora, além disso, a gente faz uma fase antes, que é o budget, tá? Ou orçamento projetado. Como é que eu faço isso no sistema? Orçamento projetado, tá? Então, você consegue configurar o seu orçamento projetado daquele período. Como? Eu vou ter que entrar aqui manualmente, tá? Ué, não está deixando. Por quê? Eu preciso configurar por localidade. Então, eu vou ter cada um dos orçamentos projetados de cada localidade, o que faz sentido, e em cima disso, depois eu consigo ter o agrupado. Ah, aqui vai ser. Vou gastar aqui, deixa eu pegar aqui, por exemplo. Com correio vai ser 300. 300. Cada eu vou ter que preencher todos? Não, eu tenho como clicar aqui e ele já me jogar para todos os meses. Tá? Ricardo, eu vi que tem um percentual aqui, como tem no DRE, onde eu configuro isso? Plano de contas, tá? Se vai ser em cima das suas receitas, se vai ser em cima dos seus faturamentos, em cima da receita líquida, em cima da receita bruta, por quê? Novamente, isso daí é uma ferramenta de gestão, que inclusive a gente usa nas esferas, de saber quanto que um gasto compensa do coisa. Por exemplo, percentualmente, quanto que a gente está gastando de imposto em relação ao nosso faturamento ou em relação às nossas entradas. Quanto que eu estou gastando de salário percentualmente no ano em relação às nossas entradas, tá? Então, isso é uma informação bem bacana. Aí teve uma brincadeira até que surgiu semana passada que, tipo, como assim calcular imposto desse jeito? Não é calcular imposto, tá? Simples, o PCC, cada um tem suas regras e cálculo complicadíssimas, mas tem. O que a gente consegue ver aqui é percentualmente quanto que a empresa paga de imposto. Ah, Ricardo, mas aí é um imposto que está composto de... Não interessa. Se eu faturei 10 milhões e paguei 2 milhões de imposto, é 20% do meu faturamento que eu estou pagando imposto, independente de como esses 2 milhões estão compostos, tá? Então, esta ferramenta te ajuda nessa gestão aqui. Vamos lá. Contas fixas. Deixa eu mostrar aqui uma outra coisa. Isso aqui faltou mostrar para vocês. Ainda dá tempo aí que a gente tem uns 25 minutos que eu quero a parte de perguntas. Tá que eu venho muito, quebrou uma janela. Como é que eu lanço no meu contas a pagar? Não veio de job. Eu posso vir aqui em novo, tá? Posso por predial, que ele vai me trazer o item despesa diversos prediais, conserto janela. Vou pagar para a casa de materiais de construção esse valor. Tá? Presta acabamento de construções. Não me mandou nota ainda, vou pôr como não entregue. Não sei que banco eu vou pagar, vai ser R$500 essa janela. Vou preencher as datas aqui. Isso aqui o que é? É uma conta avulsa que não veio de job. Tá? Então, eu estou preenchendo todos os dados dela, salvei, já tem uma conta para pagar hoje de R$500 do conserto de janela. Essa conta já vai aparecer no meu DRE. Se eu vier aqui, eu já fechei ele, deixa eu ver aqui. Esse aqui eu vou deixar aberta. Se eu vier aqui no meu DRE, eu tenho uma opção não só das pagas recebidas, eu posso ver não pagas recebidas também, tá? Com isto,
Aí ele vai me trazer essa conta aqui, tá? Enquanto ele carrega, deixa eu fechar mais uma aba aqui, essa eu vou deixar, essa eu vou deixar, essa eu vou ficar aqui. Então, o que eu tenho? Como lançar isso? Ricardo, e uma despesa recorrente? Acredito que todo mundo do financeiro saiba fazer isso, mas eu vou explicar que pode ter algumas nuances que a gente não sabe. O que é? Contas fixas. Você consegue vir aqui nova, eu vou fazer uma nova mesmo, vai demorar um tempinho, mas acho melhor. Aluguel, casa 2, vou pegar a casa do lado. Qual empresa que vai estar pagando isso? Vai ser a produtora. Tá? O núcleo eu posso preencher ou não, o valor vai ser 5 mil. O banco eu posso preencher ou não, o documento não, o plano de contas. Eu vou escolher o plano de contas do aluguel. Tá? Periodicidade mensal, data que eu vou pagar a primeira vai ser dia 5 de julho, contrato de aluguel é de 30 meses, eu vou por 30, o fornecedor vai ser a Empreendimentos, botão empreendedor, tá? Essa empresa aqui, esta parcela que eu estou pagando em 5 do 7 é referente ao quê? Mês de junho, referente ao mês anterior. Salvei. Opa, o tipo é obrigatório, é uma conta a pagar, não preenchi. Salvei. A partir daí, o que eu consigo? Gerar contas. Deseja gerar as contas? Sim, ele vai me gerar 30 contas deste valor. Tá? Por que tem algumas nuances? Pode ser que vocês não conheçam e por que eu estou repassando isso? Nuance 1, mês anterior. Mês referência, que seria 7, então parcela de julho. Mês posterior, em julho, eu estou pagando de agosto. E parcela, uma de 30. Às vezes estou comprando alguma coisa parcelada. Então, coloco referência mês 6, que é o mês anterior, conforme foi colocado aqui. Ricardo, eu posso usar isso para valores fixos, de valores que mudam todo mês, não tem problema. Você pode ir lá no conta a pagar e alterando. Então, eu ponho o valor médio de conta de luz, de internet, do que quer que seja, e vou alterando mês a mês. Por quê? Eu tenho essa informação no demonstrativo de resultados previsto e tenho essa informação no meu fluxo de caixa. Ricardo, eu fiz uma negociação melhor e eu não vou pagar mais 5 mil, eu vou pagar 4. Eu vou ter que entrar e alterar, gerar de novo? Não, atualizar não pagas. Então, vai pegar todas essas contas que você não pagou e atualizar para não pagas. 4 mil. Outra coisa. Devolvi essa casa. Usei 2 meses, devolvi. A pagar, não pagas. Ele já te limpa isso do seu contas a pagar. Tá? Então, novamente, com isso você ganha agilidade. Você pode usar isso para salários também dos fixos. Já lançar todo mundo de uma vez só. Tá? Você lança a pessoa 12 meses. Neste caso de salários, o aluguel é 30 meses do contrato. No caso de salário, você lança sempre o que falta para o final do ano e no começo do ano você corrige isso de novo, tá? Inclusive, tem um jeito de gerar pedido de compra. Se a sua folha de pagamento, apesar de você chamar de folha de pagamento seu PJ, você tem como gerar pedidos de compra para despesa administrativa, tá? Então, você tem como estar gerando isso daqui, algumas formas você tem que fazer e você consegue mandar. Neste caso, o fornecedor não tinha e-mail. Então, por isso ele deu erro, não vai conseguir mandar. Não vou achar algum contato. Ver se eu vou dar essa sorte, mas acho que não. Mas aqui apareceria, você já envia ou imprime esse pedido de compra administrativo. Então, da mesma forma que eu tenho pedido de compra para job, eu tenho pedido de compra administrativo. Tá? Falei de contas fixas, falei de integração bancária. Mais um item importante aqui. Eu mostrei por cima. Fluxo de extrato, tá? Eu queria até mostrar mais disso, hoje não vai dar, então eu vou até pensar melhor no próximo controle financeiro. Mas o que eu vou mostrar aqui? A parte de congelar saldos, tá? A gente tem alguns tipos de fluxos e o extrato, tanto detalhado quanto resumido, tá? Se eu pegar o resumido e visualizar, o que ele vai mostrar? Dia a dia e o quanto eu tenho a pagar e receber no meu saldo, tá? O que é isso aqui? Ele está me avisando que eu estou com um extrato congelado. O que é o congelado? Eu vou pegar aqui nosso extrato compensado, visualizar. O que acontecia, tá? Clientes nossos não tinham esse recurso de congelar, sem querer ele alterava uma conta paga, uma conta a pagar, para uma data que não faz sentido. Eu tenho uma conta a pagar que eu estou mudando do dia 22 para o dia 30, e sem querer eu mudei para o dia 30 de maio. Opa, aí vai, teoricamente, bagunçar meu fluxo, meu extrato, porque aquela conta foi para maio, não deveria. A gente tem algumas limitações de data que você consegue configurar intervalo, tem, mas tem alguns casos que mesmo assim não se pega.
E às vezes você tem muita conta bancária, muita localidade, isso fica difícil. O que a gente criou? O recurso congelado. O que é? Conferir meu extrato bancário, está batendo, eu clico para congelar. O que a gente recomenda? Sempre congelar de pelo menos 3 dias ou uma semana para trás, tá? Por quê? O banco mesmo, a gente já viu casos que em 1 ou 2 dias o banco muda, cria estornos, criam coisas. Mesmo de coisa de 2 dias para trás. O banco faz isso, a gente tem comentado. Então, se tiver congelado, você tem que pedir para a gente descongelar e a gente não gosta de descongelar. Brincadeira, a gente descongela, mas vai te bagunçando. Então, qual a vantagem de congelar? A hora que eu clicar congelar aqui, 5/3. Quero fazer isso? Sim. Ninguém mais consegue lançar nada de 5/3 para trás. Tá? 8/3, aliás, desculpa. Congelado. Tá? Então, daqui para trás, ninguém consegue lançar nada. Porque eu já fiz a minha conciliação bancária, está tudo batendo, tudo certinho. Tá? Então, com isso eu ganho. A gente tem 2 casos. O cliente que nunca congela, inclusive o sistema manda um e-mail para quem for configurado, avisando que aqueles bancos não estão congelados da empresa. E tem um outro caso, que é o contrário, que é o super disponível para congelar, que congela todo dia, já no dia. Não recomendamos também congelar no dia. Por quê? Se eu congelar hoje, o dia 21, agora pode acontecer estornos de outras coisas que acontecem, a gente tem documentado, e aí tem que descongelar para colocar isso que vai acontecer. É raro? É. Mas o legal, tipo, começo da semana, já congela a semana anterior. Tá? O fim da semana, congela a semana anterior. Cria essa regra e vai estar fazendo desse jeito, que vai te ajudar bastante. Para quê? Você ter o extrato no banco, no sistema confiável. E eu brinco aqui que a gente tem um extrato mais confiável que o do banco. Por que, Ricardo, mais confiável que o do banco? Hoje não acontece com muita frequência, porque tem o negócio do cheque, do Pix, é tudo muito rápido. Mas, às vezes, o extrato detalhado traz algumas informações que o compensado não tem, porque o banco ainda não compensou. Aquele dinheiro não entrou no banco, mas você já sabe que aquele dinheiro vai sair ou vai entrar, tá? Aqui você não tem como congelar, porque não faz sentido você congelar o seu extrato que você está imaginando, e sim o seu extrato do banco que você vai congelar, tá? Última coisa aqui, antes a gente abrir para perguntas, tá? Porque, apesar de vocês estarem aqui, tá todo mundo feliz de estar aprendendo coisas novas, ouvindo minha voz linda, então pior ainda, mas a vida continua, por isso eu tento respeitar muito o tempo. Integração contábil. O que é isso? A gente fez uma parceria com o Escritório Inteligente. O que é? Um software para contadores, para os contadores poderem otimizar o trabalho deles, tá? Contadores tem operação, tem integra fácil para transformar todos os lançamentos manuais, tá? Se vocês quiserem entrar aqui e tal, podem ver aqui como é que funciona. O que a gente entrega nesse sentido? A gente consegue exportar os dados das contas pagas, passar por esse produto, que também já está incluído no preço da nossa solução, e gerar em 40 softwares ou 45 softwares contábeis. Nassajom, Contumatic, TOTUS, Contumatic, Nassajom, Dominus e por aí vai. Tem vários softwares que eles falam. O que esse coisa faz? Ele muda o formato do histórico, tá? Uma conta a pagar tem esse histórico aqui, mas o contador quer que no mesmo histórico tenha a descrição, qual que é o job, qual que é o fornecedor. E qual o número do documento? Não, quer começar pelo número do documento. Cada contador tem seu jeito de trabalhar, não somos nós que vamos ensinar eles a fazer o trabalho deles. O que esse software faz no escritório inteligente? Permite que se configure essas regras, como os dados vão chegar no software contábil do contador, e permite que você faça um depara. O que é um depara? Para uma produtora, faz todo sentido o serviço de camareira. Para o contador, é serviço terceiro PJ. Então, uma vez configurado esse depara, você consegue fazer essa exportação para o seu contador mensal, semanal ou até diária. Eu quero ter a minha empresa de lucro real, e eu quero ter isso diariamente. Você consegue fazer, tá? Então, você consegue fazer essa exportação. Ricardo, eu pago tanto para o meu contador, espero que não tenha nenhum contador na apresentação, eu pago tanto para o meu contador e eu não quero me preocupar em gerar isso para ele. Alguns clientes nossos conseguiram economia no que paga para o contador ou para a consultoria que faz a contabilidade, porque os dados já vêm mastigados, não preciso reenviar. Se gera 1.000 lançamentos, 10.000 lançamentos por mês, em vez de ele ter que fazer um retrabalho, rodar um macro, mesmo que ele tenha um macro, ele rode ali, pode ser que seja mandar isso mastigado para ele, ele vai ter, pode ser não, ele vai ter menos trabalho, tá? Vai ser com 2 cliques que você vai estar mandando esses dados para eles, tá? Bom, é isso, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Novamente, desculpa se eu me perdi, pulei algumas ordens,
vi que a gente vai precisar tirar alguma coisa, nem que for aumentar, porque eu não consigo passar por fluxos extratos, mas não quero não respeitar o tempo, tá? Quero abrir agora para perguntas, tá? O máximo que pode acontecer, alguém vir com uma pergunta que é muito peculiar da produtora, eu dar uma explicação por cima e depois pedir para conversar com essa equipe de atendimento para melhorar isso. Deixa eu vir aqui. Bom. Fiquem à vontade para perguntar. Bom dia, Ricardo. Você falou sobre a gente emitir o recibo de pagamento, né? Tá. A minha dúvida é a seguinte: a gente só consegue emitir o recibo de pagamento quando o pagamento é feito por integração bancária ou não? Você até consegue pelo outro. Qual o problema quando você não fizer a integração bancária? Tá? Você não vai ter o código de autenticação. Tá? Então, você não tem efetivamente um recibo de pagamento. Porque já vai o código de autenticação bancária validando que aquele recibo é real. Tá? Desde que... É Deise, né? Perguntou? Isso. Desculpa, até quem for fazer pergunta, fala de qual produtora que é, que infelizmente eu já não lembro todo mundo aí. Desculpa, Deise da Eva Filmes. Da Eva Filmes. E por que vocês não usam integração bancária? Ou vocês usam e em alguns casos não usam? Exatamente isso. Usa, em alguns casos não usam. A gente está num processo de implantação ainda do sistema, né? Então, estamos aí nesse processo de transição ainda. Está tudo funcionando ainda. Tá, então podemos habilitar esse caso de envio automático. O único problema é que ele vai chegar sem um código de autenticação. Pode surgir, gerar uma estranheza para quem está recebendo. Por que não tem código? Entendeu? Esse é o problema. Entendi. Uma outra coisa que eu nem mostrei agora, e é uma característica nova do sistema, você consegue colocar anexos, configurar anexos e que anexar numa contas a pagar. Se tinha isso em Job, a gente já tem agora em contas a pagar também, tá? Você consegue vir lá nas configurações que auxiliar, eu quero anexar o comprovante do pagamento que eu fiz no banco. Você consegue anexar também, tá? Paguei manualmente, consigo anexar. Tá bom, tá? então. Você configura isso. Tá bom, obrigada. Obrigado a você. Próximo. A gente dei sono, todo mundo dormiu. Bom, vou fazer uma pergunta, então. Sou Cido, da empresa Ocean Filmes. Bom dia, Cido. Bom dia para todos. O sistema tem algum atalho no teclado? A gente começou a fazer isso, é um pedido recente, recente não, é uma solução recente nossa. A gente começou a fazer isso para a parte de orçamento, que é onde tudo começa. Eu vou até mostrar como é que ficou isso aqui, deixa eu compartilhar a tela de novo. E a gente pode estar estudando em outras áreas, tá? Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo minha tela? Aqui, se eu vier aqui na parte de orçamento, a gente consegue configurar atalhos para algumas coisas. Tá? Salvar, duplicar linha, ver histórico, expandir, replicar valores, bloco anterior, próximo bloco. Se pelo visto é do financeiro, tá? O que eu pediria, por favor? Você mandar para a nossa equipe quais os atalhos que você acha que faria sentido para você. Nós vamos implementar todos? Não, mas pode ser que outras pessoas estão ouvindo sua ideia e falam, putz, isso é legal. A gente vai fazer um consolidado aí de o que foi mais pedido e começar por esse implementado. O jeito de fazer a gente já sabe, que a gente fez para o orçamento, que é a pior parte, e agora a gente consegue fazer para qualquer área. Então, se você puder mandar isso daí para a gente, o que você acha que faria sentido? É salvar, é alterar e tal, você manda para a gente. Mando sim lá naquele e-mail? O e-mail atendimento@esferas.com.br. Tá certo. Ou manda até para o embaixador aí, não sei se é você ou não, que aí ele fala já com a gente e fazemos isso. Ok, obrigado. Nada. Mais alguma coisa ou não, Tidão? Não estou lembrando nada. Obrigado. Próximo. Ricardo Papac Editora, trabalho com o Bruno aí. Uma dúvida sobre aquele processo de criação de orçamento, desculpa o barulho da obra aqui. Antes de fazer o orçamento, eu conseguiria voltar no meu orçamento atual e modificar o nome de uma linha, como, por exemplo, compra de produto para VT. Eu gostaria de mudar para compra de produto para revista, ou teste de impressão. Ou só criando o novo mesmo? Se for conta de projeto, você consegue.
De projeto não, conta administrativa. Conta, Não é administrativa, seria dentro do job. então, dentro do job não, porque a gente tem aquela Tem que pegar o novo. porque foi o histórico de como a pessoa fez aquilo na época. Tá. Aí, às vezes, muda, putz, não vou mudar o passado. Tá? Não, perfeito. Aí ficou claro naquela aula anterior da criação do novo orçamento e tal, e eu não tinha conseguido perguntar. Parabéns, depois sobrado essa. me aguentar. Tá? Aí, minhas dúvidas com relação aos módulos de hoje. Eu estou aqui numa editora, eu vi que vocês têm aí, acho que é a editora MOL. Tá. Eu não descobri ainda uma maneira de como controlar estoque próprio, estoque de terceiro, emissão de notas de outras categorias, né, que não só a de serviço, como, por exemplo, para de publicidade. O que você sugeriria? O que eu posso buscar aqui dentro do sistema? Falar com alguém de vocês aí, anos atrás, a gente viu que não fazia muito sentido a nossa solução, tá? Porque o que a gente tem de solução para editora é a editora que faz produtos sob demanda. Então, se faz um filme publicitário, eu tenho este briefing, me produz um especial, eu tenho este briefing, me produz uma revista. Então eu tenho contratações de pessoas para fazer esse trabalho diferente, tá? Tá. A gente tem algumas coisas nessa parte de estoque e tal, mas não é muito foco no nosso produto, tá? Se quiser, depois a gente marca de conversar, eu te mostro para isso daí, eu não lembro para quem que eu mostrei aí na época, e a gente vê o que a gente pode fazer. Se puder, depois eu peço aí para o Bruno e para a Larissa, para o Bruno que trabalha, eu trabalho com o Bruno aqui no grupo das produtoras dele, aí eu peço para ele marcar com a Larissa e a gente fala. Tá bom. Então, já que não tem nada específico, eu vi que você tem a função de exportar, né, de fazer a integração lá no banco. Existiria alguma opção de eu fazer uma importação do contas a receber que eu tenho no outro RP para dentro do Esferas? Não, essa fase da importação é o pior de todos, porque cada um trata o dado de um jeito. O que é tratar o dado de um jeito? Eu vou usar um cadastro simples, que é de fornecedores. A gente tem as informações básicas dos fornecedores, só que o nosso cadastro de fornecedores são 20 tabelas. Ricardo, por que você precisa de 20 tabelas por um formulário de fornecedor? Relações. Uma tabela para cadastro de telefones, uma tabela para cadastro de sócio, uma tabela para cadastro não sei o quê. Se a gente for importar cada coisa que vem de outro RP, a gente não consegue fazer. Não, tranquilo. Lógico que eu tentaria importar com base no critério e nas especificações que o seu sistema permite, né? Jamais faria importação direta do RPX para o Y. Era mais para ter essa noção. E a última, você já falou aí que não tem lá o do estoque. Esse escritório inteligente, o acesso dele é gratuito lá para o contador? Como que... Esse escritório inteligente está incluído no nosso custo, tá? Não paga nada. Precisa só estar configurando esse depara. A partir daí é criado um contador. Tá? Muitos escritórios de contabilidade já são clientes deles, tá? Então tem esse acesso. Perfeito, eram essas. Valeu, obrigado pela aula. Ricardo. Oi. Bruno da Papati. Deixa eu te perguntar, você falou que do Banco do Brasil você está evoluindo para a API. E provavelmente não precisaria ter o retorno de um lote, né? Isso vale também para o contas a receber? Se a gente passa a utilizar o Banco do Brasil, o contas a receber também vai ser alimentado, tanto contas a receber, rendimentos e as taxinhas, se o sistema já vai fazer lançamentos automáticos? Eu não sei se o Banco do Brasil tem tudo isso. Eu sei que para pagamentos eles têm. Por que a gente dá muita atenção no contas a receber? A melhor parte que vocês não dão atenção é que a ordem de grandeza de número de lançamentos no contas a pagar é infinitamente maior que o de receber. Se eles tiverem isso, a gente consegue colocar. Vou te dar um exemplo, tá? O Itaú liberou isso só para Pix. Eu não consigo pagar boleto ou fazer TED por essa API do Itaú. Do Banco do Brasil eu consigo. Mas o Itaú só liberou para Pix. Não sei se eles têm do receber, tanto o Itaú como o Banco do Brasil. A gente precisa dar uma olhada. Se tiver, a gente consegue. Tá? A parte mais difícil a gente fez, que era vencer a parte de segurança e certificação. Tá? Então, agora é só acrescentar mais um item. Tá. E tem previsão, por exemplo, para o Itaú ou não? Isso já está quase pronto. A partir daí é com eles. Boleto e TED é com o Banco Itaú. Pode falar com o seu gerente de relacionamento do Banco Itaú para te liberar o Pix, que a gente já consegue fazer também. Tá. Aqui a maioria dos pagamentos são por Pix, então acho que já poderia Então, fala com eles lá.
Tá bom, obrigado. Quem mais? Senão só o pessoal aí da Papaqui vai falar, pessoal. Vou começar a sortear coisa que nem em curso em apresentação de nerd. Quem participa, faz pergunta, ganha brinde. Não tem mais nada? Bom, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Mais ainda, obrigado por estar nesse formato. Por exemplo, o Bruno, eu sei que já viu o terceiro aulão. Não sei quem mais aí falou que já viu outros. Nós estamos nos formatando ainda nesse processo, tá? Recebemos bastante feedback bom. A gente está mandando um questionário para vocês preencher para a gente estar melhorando isso. O objetivo é voltar na mesma sequência, ter outro de orçamento, outro de produção e de financeiro. Então, fixar nesses 3 blocos, isso vai estar evoluindo em cima disso, tá? A gente vai estar sempre tendo, quem pegou o primeiro de orçamento, vai ter um próximo, que vai estar melhor do que a gente aprendeu. E por aí vai, tá? Nosso objetivo é mensalmente, por enquanto, ter um aulão, cada um de um assunto. Pode ser que a gente tenha os 3 no mês só. Pode ser. Vamos ver como é que vai ser isso, tá? Se puder seguir a nossa conta lá no Instagram, a gente agradece. Alguém lembrou de mais alguma pergunta aí? Sim, Ricardo, tá. Lígia da Oz. Oi, Lígia. Bom dia. Como que funciona a prestação de contas para a Ancine? Eu vi que vocês têm lá grandes itens, vocês têm essa funcionalidade de baixar os 3 relatórios para fazer o upload no STR da Ancine? Na verdade, a gente tem 5 relatórios da Ancine, tá? Tem o do Netflix e tem mais algum que eu não estou lembrando, tá? A gente falou disso daí na parte de produção. Você estava de produção? Não, de produção não estava. Ufa, ainda bem. Já pensou se eu não falei, estou te enganando? Mas eu acho que a gente falou disso de produção. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma conversa e a gente mostra como é que funciona isso, que é bem simples. Legal. Eu posso prestar contas para a Ancine por lá, então. Pode gerar os 5 relatórios da Ancine, que é o grandes itens e o detalhado, a rentabilidade, relação de pagamentos e fluxo compensado Ancine. Falei 4, tem mais um que eu não lembro, mas são que a gente tem. E tem da Netflix um começo, tudo que a Netflix. Não, a gente já tem um Cost Report, mas clientes nossos que fazem temporadas da Netflix facilitou muito o trabalho deles. Está 100% automatizado? Não. Mas coisa que se levava dias, passou por um dia. Ou um dia ainda no trabalho. Mas é menos do que 2 ou 3. Beleza. Obrigada. Obrigado a você. Mais alguém? Não? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela paciência. Mais ainda pelo tempo de vocês, que eu sei que devem estar pipocando aí o WhatsApp e e-mail de vocês com as coisas acontecendo. Mas eu acredito que todo mundo ganhou alguma coisa ou surgiu alguma dúvida para incomodar. O pessoal da Inventadora está incomodado com dúvidas de coisas que não usam ou não está usando direito, para a gente melhorar o uso de vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Obrigada.